Principal diferença entre o pensamento científico e a crença espiritual. Há uma luta constante entre pensamento religioso e pensamento científico. Quero esclarecer isto. Não há luta entre o homem e Deus, porque Deus existe e o homem é tão pequeno que não consegue lutar contra Deus. Se a luta for entre pensamento científico e pensamento religioso, já é outra coisa. A ciência pretendeu, a partir de procedimentos racionais, explicar a origem do cosmos, a origem do homem, a origem das espécies, enquanto que a religião se baseia um pouco mais nos mitos e nas lendas. E quando confrontamos a história da evolução humana e o Gênesis, é claro que isso não é bem visto por alguns hierarcas da igreja que acreditavam cegamente nos mitos. La fede e la Chiesa è un'altra cosa, cioè non si fonda nemmeno più sulla dimostrazione razionale dell'esistenza di Dio. Quindi se qualcuno viene e dice ma razionalmente non si può pensare che Dio esiste, la Chiesa rimanda al Vangelo, dice leggete il Vangelo e ascoltate quello che dice Gesù e non pensate di poter dimostrare con la ragione che Dio c'è o non c'è. Que postura manteve a Igreja diante daqueles que procuraram explicações na ciência? Um dos problemas que a Igreja cristã tem tido é o desafio do racionalismo crítico de forma metódica contra a fé. No século XVII temos uma série de pensadores que acreditam na existência de Deus, mas não acreditam no que vai ser chamado de religiões positivas ou religiões históricas. Se pensarmos no século XVI e falarmos de um indivíduo que vai fazer uma grande revolução, esse indivíduo é o Copérnico. O famoso astrônomo de origem polaca nasceu na cidade de Brum. Ele criou a concepção que chamou de concepção heliocêntrica de que é o Sol que está no centro, não a Terra. Galileu Galilei também desenvolveu essas ideias, quer dizer, começaram a surgir perguntas. Como a Igreja reagiu? Que atitude ela teve com cientistas e intelectuais? Galileu e o movimento da Terra geraram fortes tensões na Igreja. Porque a ciência, como a entendemos agora, não tinha tantos mecanismos para deixar em evidência que a Terra está girando ao redor do Sol. Então, ainda houve um processo de fricção e daí aquela famosa subordinação de Galileu, quando ele tem que admitir seu erro e sussurra baixinho, "Eppur si muove". Não obstante, ela gira, diz o mito. Na verdade, Galileu aceitou o que lhe foi dito, continuou pensando o que pensava, mas não importa, a história é muito linda. Galileu aceitando a ideia da Igreja, mas com ele sussurrando baixo que a Terra gira. Outros não tiveram a mesma sorte. Giordano Bruno foi queimado diretamente por pensar diferente em termos astronômicos do que pensava a Igreja. A ciência surge da criação. E por que o homem não pode investigar a presença de Deus na criação? Ele vai se achar mais do que Deus? Se fomos criados à sua imagem e semelhança, por que tem medo que eu pareça com minha mãe e com meu pai? Hoje em dia, o vínculo entre a Igreja e a ciência está sendo mais aceito. Eu acho que a Igreja diretamente se retirou do campo da ciência, exceto por alguns assuntos sensíveis, como a clonagem, o aborto, ou questões muito vinculadas à vida. A Igreja, nesse sentido, fez as pazes com a evolução. Admite claramente que é uma teoria que explica as origens, mas a Igreja também soube admitir que a Bíblia não pretende dar uma explicação científica às origens do mundo. Ciência e fé podem conviver ou não dependendo dos contextos sociais. Acho que aqui também muito desse processo tem sido responsabilidade da Igreja, que quer ter poder sobre tudo. Dizer como foi criado o ser humano, como foi criado o mundo, e quais são os movimentos da natureza. A fé e a razão vão juntas, se iluminam e se acompanham, e ao mesmo tempo se ajudam mutuamente para poder compreender os mistérios do homem.